O São Paulo treinou na manhã desta quarta-feira, ainda sob o comando de Ricardo Gomes. Mas poucas horas após o fim da atividade, o diretor executivo Marco Aurélio Cunha anunciou que o cargo de treinador do tricolor paulista volta a ficar vago e que a diretoria já trabalha um novo nome para 2017. O São Paulo Futebol Clube comunica que a partir de agora vamos ter uma mudança no comando técnico. Então, o treinador Ricardo Gomes e o auxiliar Luiz deixam o São Paulo nesse momento. O Pintado será o treinador interino nesses 2 jogos que faltam. E para o ano que vem, para a pré-temporada, para o período que faremos na Florida Cup, já teremos o novo treinador e, eventualmente, a sua comissão técnica. O anúncio de que Ricardo Gomes não é mais o técnico do São Paulo vem poucos dias depois de o presidente Leco ter garantido o técnico no cargo no ano que vem. Apesar de que os números de Ricardo Gomes não empolgam. Em 18 jogos foram 7 derrotas, 6 vitórias e 5 empates. Sob o comando interino de Pintado, o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro no próximo domingo e depois o Santa Cruz na última rodada do Campeonato Brasileiro. Do CT da Barra Funda, Eduarda Pessinati para o Fox Esportes. Muito obrigado, Eduarda Pessinati. Bom, semana passada, quando o presidente de São Paulo, Leco, disse para a imprensa e para quem quis ouvir lá nas dependências do São Paulo, né, do centro de treinamento, que o Ricardo Gomes seria o técnico para 2017, no Boa Tarde aqui nós entrevistamos o Marco Aurélio Cunha, eu conversei com ele e também disse para ele mesmo, falei, olha, eu não acredito nisso. Porque esse negócio de técnico, né, Ribeirão, ele vale até a próxima rodada. Para todos os técnicos, isso funciona no futebol brasileiro. Infelizmente para o Ricardo Gomes, infelizmente também para a estabilidade de São Paulo, o Ricardo Gomes está indo embora. Aí eu pergunto para você agora, quem é o Milton Cruz da vez no São Paulo? Olha, não sei se é o Milton Cruz da vez, mas é um personagem importantíssimo da história do São Paulo, que é o Pintado. Ele já vem atuando na mesma função que o Milton Cruz tinha antes e vai dirigir, como o próprio Dr. Marco Aurélio falou, essas próximas partidas do São Paulo. Mas pro ano que vem, a intenção é já começar a temporada 2017 com um treinador. E o nome que ganha muita força nesse momento é de Rogério Ceni. Eu conversei hoje também à tarde com o Dr. Marco Aurélio. Ele não quis hoje dar entrevista por conta de um acordo que fez com a direção do São Paulo para não se pronunciar além dessa entrevista coletiva que ele concedeu hoje. Mas eu perguntei de nomes, ele falou que tem uma lista, eu perguntei se a de Rogério Ceni estava nessa lista e ele disse que sim. E eu imaginando que Rogério Ceni, pela identificação que ele tem com o clube e toda a história dele, ele esteja encabeçando essa lista. E ele tem conversado muito com o Leco, né, o presidente do São Paulo nos últimos tempos. O Leco se disse, né, recentemente muito impressionado com o conhecimento que o Rogério já adquiriu nesse período em que ele está fazendo estágio. Então eu não duvido, né, de mesmo achando precipitado o Rogério Ceni assumir já a partir de 2017 o comando técnico do São Paulo. É o início de uma reformulação. Perguntei também para o Dr. Marco Aurélio hoje se jogadores serão dispensados. Ele disse que nenhum jogador sairá pela porta dos fundos. Há sim uma intenção de negociar alguns jogadores, de contratações também. Porém, isso ainda vai ser avaliado com o novo treinador que chegar. E a partir daí o planejamento para 2017 será feito. O próprio Dr. Marco Aurélio não tem ainda a permanência dele para o ano que vem acertada. Ele tem contrato até o final do ano, até porque ele tem um cargo na CBF, né, para cuidar do futebol feminino da seleção brasileira. E ele adiantou que pode ficar até o final da pré-temporada, acompanhando o primeiro momento ali do novo treinador. Mas depois disso ele deve deixar o São Paulo. Mas a bola da vez, quem diria, já voltando ao São Paulo tão rapidamente depois de pouco tempo de aposentadoria, é Rogério Ceni. Pois é, a questão do Rogério Ceni que já vem se preparando para isso, né? Já faz tempo, desde que jogava, já se preparava para ser técnico da equipe do São Paulo, esteve na Europa, vai se preparando e era uma grande sombra então para o Ricardo Gomes no comando do tricolor paulista. Tá aí o Ricardo Gomes na tela para você. Temos os números, como é que foi essa passagem do Ricardo Gomes, Karine, pela equipe de São Paulo? Temos, a gente já deixa aqui na tela para vocês acompanharem. Olha só, em 2016, essa última passagem, né, do Ricardo Gomes, que já teve outra também, 18 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 7 derrotas e o aproveitamento de 42,5%. Detalhe, o que me chamou a atenção, né, fazendo essas informações, recolhendo junto com a nossa diretora do programa aqui. Ele assumiu na 12ª colocação
colocação e deixou o São Paulo na 13ª colocação. Portanto, não mudou tanto a vida do São Paulo em termos de campeonato brasileiro, né? E o aproveitamento dele também relativamente baixo, 42,5% nessa última passagem dele agora em 2016. Mas não deixa o time numa situação que vá definir alguma coisa, deixa no meio da tabela. Então não brigou por G6, digamos assim, também lutou contra o rebaixamento, digamos que o papel dele foi exatamente esse, né? O que você pode falar a respeito desse trabalho do Ricardo Gomes, Gustavo Ribeirão, no São Paulo? Olha, Prieto, é um trabalho que os números mostram que não foi bom, né? O próprio Botafogo, quando o Ricardo Gomes treinou a equipe durante ainda o Campeonato Brasileiro, também não fazia uma grande campanha e depois da saída dele se recuperou, né? Então pode ser sim alguma deficiência nesse momento do trabalho do Ricardo Gomes, né? Ele teve já alguns bons trabalhos no passado, porém essa volta dele ao futebol já não foi tão boa quanto a fase dele anterior. Então, talvez nesse momento o Ricardo Gomes ele possa até, né, fazer o que muitos técnicos têm feito. Talvez estágios em clubes do exterior, pensando na sequência da carreira dele, né? Então, acredito que o Ricardo Gomes, nesse momento, ele vai ter que parar para avaliar um pouquinho a sequência de carreira dele, né? Porque os últimos trabalhos acabaram não sendo bons, apesar da aposta do Botafogo, a aposta do São Paulo. Então, para a sequência, acredito que o Ricardo Gomes ele vai ficar até um pouco afastado do mercado, porque o que ele mostrou nessa temporada realmente não foi nada bom. Bom, tem uma pergunta que já está aí na tela para vocês, então o pessoal pode responder para a gente através do Twitter. Rogério Ceni é o favorito para substituir o Ricardo Gomes no São Paulo? Então mande o WhatsApp, se você preferir. Você sabe de cabeça o número do WhatsApp? Ai, me pegou, mas daqui a pouco a gente mostra aqui na nossa tela. Tá aí o Rogério Ceni. Então... Garanto que é 021. Então no Twitter, a hashtag Boa Tarde Fox e no WhatsApp 021, tá ali, olha o prefixo, 99281 6110. Rogério Ceni é o favorito para substituir o Ricardo Gomes no São Paulo, para ser o técnico do São Paulo em 2017? O Pedro Alexandre mandou uma sequência de mensagens para a gente aqui, falando justamente em relação ao Rogério Ceni, mas não o Rogério Ceni como técnico, e sim falando que o Rogério Ceni faz falta exatamente no gol, pedindo até a saída do Denis. E eu sei que o Ribeirão andou fazendo uma pesquisa aí, tem alguns nomes que estão sendo especulados para trazer para o gol, é isso mesmo? Porque o torcedor está fazendo muitas críticas na nossa hashtag Boa Tarde Fox em relação ao nome do Denis. Karine, o Denis nunca foi a opção mais adequada que o torcedor do São Paulo queria, né? Desde a saída do Rogério Ceni. E ele ganhou uma sobrevida porque realmente ele fez, né, alguns bons jogos durante o Campeonato Brasileiro, depois de algumas falhas no início da temporada. Ele até fez alguns bons jogos, inclusive salvando o São Paulo de alguns maus resultados. Porém, nas últimas partidas, de novo, ele voltou a falhar. O jogo contra a Chapecoense foi emblemático, né, no fim de semana passado. Ele falhou no gol do Denner. E nesse momento, o São Paulo sim busca um novo goleiro para, a partir do ano que vem, defender a meta do tricolor. 3 nomes apareceram como candidatos. Um deles foi um dos grandes destaques agora do virtual campeão brasileiro Palmeiras, o Jailson. O Jailson tem um salário no Palmeiras que não é dos mais altos do elenco, até porque ele chegou para ser o 3º goleiro do Palmeiras. Depois foi ganhando posição até ser esse destaque que foi na competição, né? Outro é o Danilo Fernandes. E aí acho que o rebaixamento do Internacional pode facilitar uma saída, né, não só do Danilo Fernandes, mas de outros atletas também do Internacional. E o outro nome que apareceu de João Ricardo, do América Mineiro, que também fez, apesar da campanha do América Mineiro, um bom campeonato, né? Normalmente, esses times que ficam lá embaixo da tabela, os goleiros acabam se destacando um pouquinho, porque eles são mais exigidos, né? Então, em muitos momentos, eles acabam se destacando também. Olha, eu gostaria de saber a sua opinião também agora, né? A gente está colocando o pessoal votar, a trazer informações para a gente, dar opiniões através do Twitter, do WhatsApp. Se eu colocasse R$100 na sua mão agora, para você apostar o técnico do São Paulo para 2017. R$100? R$100. Difícil, como hein? é que você dividiria esses R$100 ou poria todo ele em um nome só? Olha, nesse momento, eu apostaria em Rogério Ceni. Quanto dos R$100? Quanto? Quanto? Que dificuldade. Vamos. R$99. Eu poria os R$100.
Eu colocaria Eu poria 101 R$110. Sabe por quê? Porque a dirigente, o que se R$1.000 fala, a gente acaba tem gente escrevendo dizendo. a lápis, né? Então a gente não pode confiar muito num discurso aqui, outro ali, porque muda muito o futebol, né? Mas eu acho que o Rogério Ceni pode ser uma aposta até pelo momento turbulento que vive o São Paulo, né? Ele ajudaria e muito não só dentro de campo pelo conhecimento que ele tem, mas também talvez para blindar o elenco dos problemas de administração, de outros problemas que o São Paulo tem vivido há algum tempo. Muito bem, então pessoal, através do Twitter, a hashtag Boa Tarde Fox, dizendo se Rogério Ceni é o favorito para substituir o time do São Paulo, o Ricardo Gomes. Vamos pro Palmeiras? Vamos pro Palmeiras, mas depois a gente vai ler algumas hashtags Tá em relação aqui ao Rogério Ceni, tá, gente? Fiquem calmos, que eles ficam mandando mensagem aqui, ficam ansiosos. Vamos então trazer informações do Verdão com o nosso repórter Gudrian Neufert.